Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Eu sou o pastor Matusalém, especialista, e hoje eu vou deixar detalhes importantíssimos sobre o dízimo na Bíblia Sagrada. E a primeira pergunta de hoje é a seguinte: você sabia que uma pessoa que não dizima na igreja, ela está em pecado e provavelmente não tem a salvação? Exatamente. Todas as pessoas que não são dizimistas estão em pecados graves. E é exatamente isto que eu estarei falando nesse vídeo. Mas será que a Bíblia deixa algum respaldo para confirmar essa tese? Será que está escrito na Bíblia que uma pessoa que não é dizimista vai para o inferno? Então, meu amigo e minha amiga, pegue o papel, pegue a caneta e se aproxime, porque eu vou deixar detalhes importantíssimos que a maioria dos estudiosos brasileiros ainda não conhece. Portanto, assista esse vídeo até o final. Mas não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar aquele like, curtir os meus vídeos e ativar o sininho para novas notificações. Então vamos lá. O primeiro detalhe que eu vou deixar para vocês é o seguinte: a palavra dízimo no original hebraico significa maraser. Essa palavra maraser tem um significado próximo da palavra 10% ou décima parte. Então a palavra dízimo significa décima parte. Porém, essa palavra dízimo, mar-aser, em hebraico, tem outros significados. Por exemplo, a palavra mar e a palavra aser, que é dividida em duas frases, tá bom? Mar significa porção grande de água. E a palavra aser significa felicidade. Então, a palavra mar-aser significa porção grande de felicidade. Marassé, mar de felicidade. Então, se você é dizimista, você tem um mar de felicidade. Esse é o primeiro detalhe que eu deixo para vocês. O segundo detalhe é o seguinte: você sabia que todo judeu é dizimista fiel? Exatamente. Todos os judeus são dizimistas fiéis. E além disso, além do judeu ser dizimista, ele é ofertante e contribuinte. Então, todo judeu messiânico que segue a Jesus e todo judeu ortodoxo que segue a lei de Moisés são dizimistas, fiéis. Eles dizimam 10%, eles ofertam a oferta de 5% ou de 20%, e também todo judeu contribui na sinagoga. Eles pagam uma taxa anual para a limpeza da sinagoga. Então, os judeus praticam várias normas sobre dízimos e ofertas, tá bom? Isso aí é muito forte. Para os judeus, o dízimo se divide em 5 partes, tá bom? O dízimo se divide em 5 partes, que é a parte do levita, a parte do sacerdote e a parte do sumo sacerdote. Além disto, os judeus dizimam para os pobres, que é a 4ª parte. E também tem aquele dízimo, que é chamado de DDD, tá bom? Porque uma pessoa judeu dizima para o levita, mas o levita também dizima para o sacerdote. E o sacerdote dizima na vida do sumo sacerdote. E o sumo sacerdote dizima para as viúvas e para os órfãos. Isto é muito legal. Até porque também nas questões das ofertas e sacrifícios, eram 5 tipos de animais que eram sacrificados para Deus. Tá bom? Então, eram 5 tipos de animais sacrificados para Deus, eram 5 tipos de ofertas e eram também 5 tipos de dízimos que o povo judeu dizimavam diante do altar do Senhor Jesus. Tá bom? Então agora não tem desculpa para você dizer que não vai dizimar, porque até os judeus, seja ele messiânico ou ortodoxos, todos eles
são dizimistas fiéis. Porém, os judeus são diferentes dos brasileiros, não é verdade? Porque o brasileiro dizima para a igreja, para um pastor, não é verdade? Para o ministério. Só que o Antigo Testamento diz que os dízimos que o povo judeu traziam para os sacerdotes eram para sustentar a casa de Deus. Ou seja, era para sustentar os levitas, sacerdotes, sumos sacerdotes e as viúvas e os órfãos. Tá bom? Então, no Antigo Testamento, o dízimo verdadeiro é para sustento do povo judeu. Não é verdade? Porque hoje a gente dizima na igreja e não sabe para onde o dízimo está indo. Não é verdade? E muitas das vezes os nossos dízimos estão indo para o bolso de um pastor que às vezes nem crente é. Não é verdade? Às vezes dizimamos na igreja e os nossos dízimos vai para bancos internacionais, para as grandes fazendas, para os carros e roupas luxuosas de líderes poderosos. E no Antigo Testamento, o dízimo é para circular entre o povo de Israel. Então tem uma diferença. É por isso que muitas pessoas pararam de dizimar, porque realmente tem muita liderança passando a mão, roubando os dízimos, Você vê, por exemplo, que lá no tempo de Eli, o sacerdote Eli, ele recebia oferta, dízimos, e o povo trazia sacrifício. E os filhos de Eli, chamados Ofni e Finéias, eles roubavam a carne, roubavam o dízimo, roubavam a oferta, tá entendendo? E aí o que aconteceu? Eles morreram, eles foram para a batalha contra os filisteus, e segundo a história, o gigante Golias, todo mundo conhece, chegou lá, tomou a arca e matou Ofni e Finéias, porque os dois eram ladrões, tá entendendo? E Eli, que era o pastor da igreja, morreu com o pescoço quebrado. Então quem rouba dízimo é amaldiçoado, como Ofni e Finéias, como o sacerdote Eli, não é verdade? Como Judas Iscariotes, que roubavam uma bolsa, dízimo e ofertas, entendeu? Então a Bíblia diz, com maldições sois amaldiçoados, vós todos que roubam ao Senhor, tá bom? Então, será que uma pessoa que não dizima está salvo? Não, não está salvo, porque ele é maldito. O que está escrito na Bíblia, em Malaquias? Maldito vós todos que roubam ao Senhor. Tá bom? Porque lá no tempo de Malaquias, capítulo 3, está falando que o povo de Israel trazia o dízimo e os sacerdotes roubavam. Aí o povo, no tempo de Malaquias, de Zorobabel, de Esdras, de Neemias, não é verdade? O povo de Israel parou de dizimar, de ofertar. Por que eles pararam de ofertar e dizimar lá na igreja, no templo de Zorobabel? Por que eles pararam de dizimar, de ofertar? Porque os sacerdotes estavam roubando. E aí o povo sabia que os sacerdotes estavam roubando a Deus, roubando os dízimos de Deus, as ofertas, entendeu? Aí eles pararam de dizimar. E a casa do Senhor ficou destruída. Tá bom? Está em Malaquias 3. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Porque vocês pararam de dizimar. Os sacerdotes estão roubando. Portanto, eu digo, vós todos sois amaldiçoados. Vós toda a nação, sacerdote, levita, tribo de Judá, tribo de Manassés, toda a nação está amaldiçoada, porque estão roubando os meus dízimos e as minhas ofertas. Entendeu? Então, eu te faço uma pergunta. Você que é amaldiçoado, você está salvo? Você está amaldiçoado, porque você é líder e não é dizimista. Você é membro da igreja e não é dizimista. Você está amaldiçoado. Assim como Ofni e Finéias, que roubava a carne do Senhor. Tá bom? Assim como Judas Iscariotes, que era ladrão. E o diabo entrou em Judas Iscariotes. Ele perdeu a salvação, provavelmente. Entendeu? E também você pode observar no tempo de Malaquias. Vós, toda a nação, é amaldiçoada. Por quê? Porque vocês estão me roubando, diz o Senhor. Com maldições sois amaldiçoados.
E aí eu te faço uma pergunta: uma pessoa amaldiçoada, ela é salva? Lógico que não. Só se pedir perdão e se converter. Não é verdade? Então você que é ladrão, está roubando a Deus, você tem que se converter. E tem que voltar a dizimar na igreja. Tá bom? Agora é óbvio que se o seu pastor não está fazendo investimento corretos com os dízimos e com as ofertas, você tem que procurar uma outra igreja para dizimar, ou você tem que procurar uma instituição de caridade e dizimar lá na instituição. É melhor você dizimar em uma instituição de caridade do governo, tá bom? Um centro de recuperação, etc, etc, do que você dizimar em uma igreja em que o seu pastor, a sua liderança, é amaldiçoado. Porque se ele está roubando de Deus, ele já é amaldiçoado. Já pensou você sendo membro de uma igreja que o teu pastor é ladrão, é amaldiçoado? Então você também se torna amaldiçoado. O teu pastor ora por você e ele já é amaldiçoado porque está fazendo investimento errados com os dízimos, comprando fazendas, carros, tá entendendo? Fazendo investimento em bancos no exterior, porque aqui no Brasil ele tem medo de ser descoberto milhões e milhões de reais que tem no banco, na conta dele, entendeu? E você que está me assistindo, ainda dizima para esse tipo de pastor. Ainda você dizima para esse tipo de liderança. Então você está cooperando com o roubo. Você que é dizimista, está dizimando em igrejas ladronas, você está cooperando, tá bom? Para encher o bolso do pastor, está cooperando para o pastor continuar roubando, tanto você quanto os demais membros. Então você também está sendo amaldiçoado, cooperando com o roubo de sua liderança. Então toma cuidado, tá bom? Porque se você está sabendo de tudo isso, está continuando a dizimar nesse tipo de igreja, aí você está amaldiçoado também. E você, como uma pessoa amaldiçoado, você tem que pedir perdão. Você vai ter que rever a tua situação. Porque você parou de dizimar, se tornou ladrão. Não é verdade? Se você é um ladrão, você é amaldiçoado. Se você é amaldiçoado, você não tem a salvação. Porque uma pessoa amaldiçoada não tem salvação. Só se ele pedir perdão a Deus e entrar no pacto novamente. Então, meus amigos, nós não dizimamos para sermos salvos. Não, nós dizimamos porque já somos salvos. Porque na medida que você dizima ou oferta, é porque Deus já te abençoou. Quando você tira uma porcentagem para levar para o templo, isso é um sinal que Deus te abençoou. Porque se Deus não tivesse abençoado a sua vida, você não tinha nada para entregar. Mas como você tem alguma coisa para entregar, é porque você realmente já foi abençoado por Deus. Então não dizimamos para sermos abençoados. Dizimamos porque já fomos abençoados por Deus. Dízimo é uma lei de Deus, de obediência. Não é uma barganha, não é troca de favores, como as igrejas falam, não é verdade? Olha, traga seu dízimo para que Deus repreenda um demônio chamado devorador, migrador, não é verdade? Esse demônio, pessoal, não existe, tá bom? Não existe. Então, lá em Malaquias vai falar, eu repreenderei o devorador, que é uma praga de gafanhoto, tá bom? Então, o gafanhoto, no tempo da seca, ele prospera muito, tá bom? Então, quando o povo parava de dizimar, vinha a seca. O povo não era dizimista, Deus mandava o calor, a seca. Aí, esses gafanhotos começavam a se desenvolver. Então, os gafanhotos, no tempo da seca, saíam dos seus ovos, tá bom? E ali era chamado de insetos. Depois eles cresciam um pouquinho e era chamado de migrador, porque ficava migrando de um lado para o outro. Depois eles cresciam mais um pouquinho e se tornavam o devorador. E por final, na sua quarta fase, eles se tornavam em destruidor. Então, os gafanhotos, no tempo da seca, passavam por 4 fases. Isto é muito sério, porque não adianta você dizer que os gafanhotos de Malaquias são demônios. É lógico que aqueles gafanhotos ali eram realmente por causa da desobediência do povo de Israel.
o povo parava de dizimar, aí Deus mandava a seca, aí os gafanhotos começavam a proliferar. Ou seja, crescia essa praga na face da terra e destruía toda a plantação do povo de Israel. Entendeu? Então, o que acontece? Você não é dizimista. O que vai acontecer? Deus vai fechar as janelas dos céus. Não vai chover. Não vai chover. A bênção não desce. Tá bom? A chuva para molhar a terra. Como não desce a chuva, o calor vai ser muito grande. E aí os gafanhotos vão começar a dizimar sua terra, a destruir tudo. Entendeu? Por quê? Porque você se tornou uma pessoa amaldiçoada. Está debaixo de maldição. Não tem chuva. Não tem bênção para você. Entendeu? Porque você não é dizimista. Você está entendendo tudo que eu estou falando? Está anotando? Então, parabéns. Vamos continuar aqui. Você sabia que o dízimo é uma lei eterna para os levitas? Então, lá no livro de Números, capítulo 18, versículo 8, vai falar realmente que a lei dos dízimos, ela é uma lei eterna. É uma lei que vai durar eternamente. Então não adianta você dizer que os dízimos não existem, porque os dízimos era para sustento dos levitas eternamente. Aí você vai falar, mas os levitas não existem atualmente. Só que você tem que entender que hoje a igreja está suprindo o lugar dos levitas. Você sabia disso? Que no livro de Pedro, capítulo 2, versículo 9, 1 Pedro 2, 9, diz que nós, a igreja, nós somos o sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido. Então, antigamente tinha os levitas, hoje tem a igreja. A igreja é o sacerdócio real, tá bom? E a liderança da igreja está substituindo os levitas e os sacerdotes de antigamente. Isso está escrito em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Já anotou? Apocalipse 1, versículo 6? Leia, tá bom? Que a Bíblia fala que Deus fez os seus apóstolos sacerdotes eternos. É por isso que você tem que dizimar. Hoje não tem levitas, mas tem os sacerdotes que são os pastores que Jesus entregou para a igreja. Ele mesmo deu um para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Tá bom? São os 5 dedos da mão. Esses são o corpo ministerial, tá? Onde você vai dizimar para crescimento da obra de Deus. Entendeu? Está em Apocalipse 1, versículo 6. Está no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Está escrito lá em Hebreus, capítulo 6, que Jesus é o sumo sacerdote. E nós somos sacerdotes porque estamos ligados em Cristo. Então, se você não é dizimista porque não existe levitas, você está redondamente enganado. Hoje existe levitas na pessoa de Jesus. Hoje existe sacerdotes na pessoa de Jesus. Tá bom? Isso aqui, pessoal, é muito sério. Então, em toda a Bíblia Sagrada tem um conceito sobre os dízimos. Em toda a Bíblia Sagrada. Por exemplo, em Apocalipse, capítulo de número 13, versículo 8, fala que Deus doou seu filho antes da fundação do mundo. Isso aqui é uma oferta de Deus, é o dízimo. É o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo já tinha dízimo e ofertas. Porque Deus já dizimou e ofertou Jesus antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, versículo 8. Anotou aí? Lá em Gênesis também fala que Deus fez um jardim e colocou o fruto da árvore da vida e o fruto da árvore do conhecimento, que era a videira e a figueira, tá bom? A figueira era de Deus. E Deus falou, Adão, no dia que você comer da figueira, da árvore do conhecimento, você vai morrer. Tá bom? Porque aquilo que é de Deus não se toca. Porque tem muita gente que está morrendo
espiritualmente, porque está tocando nas coisas de Deus. Então, dentro do Jardim do Éden já tinha aquele dízimo, aquela árvore. Então, Adão não podia tocar. Outro detalhe, no tempo da graça, por exemplo, nós podemos ver em Mateus 23, versículo 23, que Jesus era dizimista e ofertante. Você sabia que Jesus era dizimista e Jesus era ofertante? Porque Jesus era judeu. Você sabia que Jesus era judeu? E que todo judeu é dizimista e ofertante? Todo judeu, seja ele ortodoxo ou messiânico, ele é dizimista fiel. E Jesus cumpriu toda a lei de Moisés. Você sabia que Jesus, de 0 a 30 anos, cumpriu toda a lei de Moisés? Exatamente. Mateus capítulo 5. Diz que Jesus cumpriu toda a lei de Moisés. Tá bom? Então Jesus dizimou e ofertou, normalmente, como qualquer judeu fazia naquele tempo. Então, se alguém perguntar, Jesus era dizimista? Lógico que Jesus era dizimista. Hoje, nós temos que devolver dízimos. Porque Jesus foi dizimista. E Jesus falou, seja meu imitador. Você é imitador de Jesus? Então, Jesus foi dizimista. Você é imitador? Então, você tem que ser dizimista também. Porque se você é imitador de Jesus e não é dizimista, você não é imitador. Se você não é imitador, você também não tem salvação. Tá bom? Porque só tem salvação quem imita a Jesus, quem segue a Jesus, quem é discípulo, aluno. A palavra discípulo significa aprendiz. Aprendiz. Você é um aprendiz? É um aluno? Então você tem que cumprir o que o seu mestre falou. Tá bom? Mateus 23, 23. É uma ordem para você ser dizimista. E outro detalhe que eu quero acrescentar é que, porque na Nova Jerusalém, depois do arrebatamento da igreja, ainda vai ter dízimos e ofertas. Porque lá no livro de aos Hebreus, anota, pega a caneta, Hebreus 7, 8. Tá bom? Hebreus capítulo 7, versículo 8. Está escrito o quê? Aqui na terra, nós dizimamos a homens carnais, aos pastores humanos. Mas ali, na Nova Jerusalém, entre aspas, ali nós dizimaremos para aquele que vive eternamente. Tá bom? Então, na Nova Jerusalém vai ter dízimo e vai ter oferta. Tá bom? Se você ainda não sabia disso, tem que saber. E é claro que você está perguntando, pastor, onde que eu vou achar essas informações? Meu amigo, em meus livros. Em meus livros. Livro do Gênesis, a revelação completa, com 715 páginas. 715 páginas. E o livro dos sermões, as pérolas do conhecimento, com 720 páginas. Tem todos esses assuntos nesses livros que eu estou lançando. Porque eu estou terminando agora o meu terceiro livro. Preste atenção. Eu estou terminando agora o meu terceiro livro, que é o livro ministerial A Olaria de Obreiros. Meu irmão, no livro A Olaria de Obreiro e nesse livro do Gênesis, eu deixo tudo isto sobre os dízimos e muito mais. Tá bom? Então, adquira esses 3 materiais. O livro dos sermões, o livro do Gênesis e o livro A Olaria de Obreiro, que está saindo agora. Então, meu irmão, já adquira esses materiais para você continuar crescendo na graça e no conhecimento. Porque nesses materiais existem detalhes muito mais profundos do que estes que eu estou passando para vocês aqui no vídeo, tá bom? Então adquira imediatamente os meus 3 livros. Livro do Gênesis, livro dos sermões e o livro A Olaria de Obreiro. São 3 livros, todos na promoção, tá bom? Liga já para adquirir. Os 2 estão aqui, tá bom? E o terceiro livro já está quase pronto, mas você já pode comprar esse terceiro livro, tá bom? Já pode ligar aqui para saber como adquirir o terceiro livro, que eu já vou providenciar a vinheta para lançar no YouTube, tá bom? Fica ligadinho, porque o terceiro livro, A Olaria de Obreiros, vem com todos esses detalhes aqui, olha, e muito mais. Imagine a profundidade que tem esse livro. Livro A Olaria de Obreiros. Pelo amor de Deus, é coisa de outro mundo, tá bom?
Vamos continuar falando aqui sobre os dízimos e sobre as ofertas, não é verdade? Então, meu amigo, o dízimo, ele é uma lei eterna, ou uma lei perpétua, como eu já expliquei aqui no livro de Números, capítulo 18, tá bom? Onde vai falar que é uma lei perpétua para os levitas, e hoje somos os levitas de Deus, os sacerdotes, tá bom? E aí tem o conceito do dízimo em toda a Bíblia. Em Provérbios 3, versículo 9, está escrito: honre ao Senhor com a tua fazenda e com todos os bens que vierem em suas mãos. Entendeu? Então você tem que honrar a Deus com os bens de toda a tua renda. Tá bom? Isso aqui, pessoal, é muito forte, porque a Bíblia fala: seja fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Seja fiel no dízimo, na oferta, deixa Deus te abençoar. Em Malaquias 3,10, trazer os dízimos à casa do tesouro, está escrito, né? E a própria Bíblia fala da lei da semeadura. Aquele que planta, colhe. É a lei da semeadura. Está dizimando? Então, obviamente, Deus vai te abençoar grandissimamente. Você já viu aquele provérbio que fala: aquele que abençoa o próximo está emprestando a Deus? Já ouviu esse provérbio de Salomão? Está na Bíblia. Aquele que doa ao pobre está emprestando a Deus? Está colocando no banco a juros altos? Então, quando você dizima, quando você oferta na igreja para abençoar o próximo necessitado, então você está dizimando em Deus. Porque quem dá ao pobre empresta a Deus. Tá bom? Está lá em Provérbios, capítulo 19, não é verdade? Provérbios 19 vai falar sobre isso. Tem um outro texto também sobre isso em Provérbios 17. Aquele que dá ao próximo empresta a Deus. Provérbios capítulo 17 fala sobre isso. E Provérbios capítulo 19 fala também sobre isso. Tá bom? Dá uma olhadinha lá em Provérbios que você vai ver essa questão aí. Tá bom? Então, lá em Eclesiastes capítulo 11 fala: lança teu pão sobre as águas. Olha que coisa linda. Águas é choro, tá bom? Lança o teu pão sobre as águas, sobre a vida de quem está chorando. Pão, na Bíblia, é bens financeiros. E depois colherá. Depois Deus vai te recompensar. Entendeu? Depois eu vou fazer um vídeo sobre Eclesiastes, capítulo 11. Tá bom? Depois desse vídeo eu vou fazer sobre Eclesiastes, capítulo 11. Lança teu pão sobre as águas. Eu vou trazer 7 detalhes em hebraico sobre o pão nas águas. Você já conhece sobre esses detalhes? Não conhece ainda? Então assista o outro vídeo sobre Eclesiastes, capítulo 11, tá bom? O pão sobre as águas. Então, meu amigo, o vídeo é grande, porque tem muitos detalhes. Por exemplo, quem não dizima vai para o inferno, porque está em pecado, está em maldição, tá bom? É por isso que Abraão, ele dizimou. Lá no Antigo Testamento, antes da lei de Moisés, Abraão dizimou. Aí você vai perguntar: pastor, e Abraão aprendeu com quem? Meu irmão, Abraão já guardava as leis, os mandamentos e os estatutos de Deus. Está lá em Gênesis 17, quando Deus falou: Abraão guardou a minha lei, os meus mandamentos e os meus estatutos. Entendeu? Então, naquele tempo de Abraão já tinha leis, mandamentos e estatutos. E Abraão guardou todos, inclusive a lei do dízimo. É por isso que Abraão era dizimista fiel. Tá bom? Abraão era dizimista fiel, dizimou na vida de Melquisedeque. E os 318 que foram lutar com Abraão dizimaram também na vida de Melquisedeque. E também o próprio Jacó. Jacó, ele dizimou para Melquisedeque. Jacó falou assim: olha, eu darei o dízimo de tudo. Tá bom? Então tem que dizimar na vida de Melquisedeque. E quem é Melquisedeque? Jesus. Hoje, Jesus é uma tipificação, é um simbolismo de Melquisedeque, porque a Bíblia diz lá em Hebreus: Jesus é sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Entendeu? Então hoje a gente tem que dizimar em Jesus.
E aí você vai falar, como que eu vou dizimar para Jesus? O próprio Jesus falou, aquele que fizer uma coisa boa para o meu próximo, a mim também me fizeram. Está lá em Mateus 5, está lá em Mateus 25, quando Jesus falou assim, afastai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, que eu não vos te conheço, porque eu estava nu e não fosse me vestir. Eu estava preso e não fosse me visitar. Eu estava com fome e não me deste de comer. Eu estava com sede e não me deste de beber. Aí o pessoal vai falar, Senhor, quando foi que te vimos com fome, ou com sede, ou nu, ou preso? Aí Jesus vai falar, todos aqueles que fizeram a um desses meus pequeninos, a mim me fizeram. Então, quando você dizima em uma igreja para sustento das viúvas, dos órfãos, quando você está dizimando na igreja para o sustento, não é verdade? Você também está dizimando diretamente em Jesus. Entendeu? Você está dizimando em Jesus. Isso é bíblico, tá bom? Porque todas as vezes que vocês abençoar um desses meus pequeninos, vocês estão me abençoando. Então, quando você dizima, oferta na igreja, e essa igreja está ajudando os pobres, esta igreja trabalha com serviço social, essa igreja trabalha com amor, com carinho, com cesta básica, com remédio. Então, esse dízimo seu está em Jesus, tá bom? Agora, se você está dizimando na vida daquele pastor que está roubando seu dinheiro, aí, meu irmão, você está dizimando para quem? Para o diabo, não é verdade? Porque o pastor está gastando seu dinheiro com mulheradas, fazendo do seu dinheiro recursos financeiros para comprar roupas e carros importados, e você está ralando na vida para ajudar o pastor que já tem dinheiro demais. Então, para de ser bobo, tá bom? Para de ser bobo, leia a Bíblia e dizime na igreja que precisa do seu dízimo. Porque dízimo na Bíblia é para sustento de liderança fiel e de viúvas e órfãos. Bom? Se seu dízimo está sendo desviado, você está cooperando para pastores ladrões. Tem que parar hoje, não é amanhã não, é hoje, tá bom? Tem que parar hoje e procurar dizimar em uma igreja fiel, que está ajudando o próximo. Porque o dízimo é 10% de felicidade, maracé, 10% de felicidade, maracé. Um mar de felicidade para as pessoas que estão precisando do seu dinheiro, para comprar cesta básica, um remédio, principalmente nessa crise que nós estamos vivendo. E não para sustentar pastores além daquilo que é necessário. Tá bom? Onde devo devolver os meus dízimos? Olha aí. Onde devo devolver os meus dízimos? E as minhas ofertas? Meu irmão, a Bíblia diz que os dízimos devem ser entregues na casa que o Senhor determinou. Tá bom? Na casa que o Senhor determinou. Ou na casa onde Deus colocou o nome dele. Onde Deus colocou o nome. Onde é que estava o nome de Deus no Antigo Testamento? No Templo de Salomão. Tá bom? Mas e aí? Antes do Templo de Salomão, já tinha dízimo. Abraão dizimou, não é verdade? Jacó dizimou. Moisés, no deserto, dizimou por 40 anos. Mas não tinha templo. Tinha um tabernáculo. Então, se não tem igreja, meu irmão, não tem templo, vamos dizimar no tabernáculo. Então, porque tem pessoas que falam, olha, é para dizimar onde estava a arca da aliança, onde estava o nome de Deus. E aí, lá no templo de Zorobabel, não tinha a arca da aliança. No tempo de Jesus, aqui na terra, não tinha a arca da aliança. Mas todo mundo dizimava para a obra de Deus. Entendeu? Tem muitas pessoas que falam o seguinte, eu só vou dizimar quando levantar o templo de Jerusalém. Meu irmão, os judeus até hoje são dizimistas fiéis, com templo ou sem templo. Então não fica esperando o templo de Salomão se levantar lá em Jerusalém, porque antes do templo de Salomão já tinha dízimos, já tinha ofertas. Lá no Antigo Testamento, Abraão dizimou. Mesmo sem ter templo, não precisa de templo. Se você é uma pessoa correta, você vai procurar Melquisedeque para dizimar na vida de Melquisedeque. Entendeu? Quem é Melquisedeque hoje? É um pastor, sacerdote abençoado. Procure ele, dizime. Tá bom? Não fique colocando desculpa não.
tá bom? Porque o povo de Israel, quando entrou na terra de Canaã, ficaram 490 anos dizimando lá em Siló. Não tinha templo, mas tinha uma igrejinha onde todo mundo levava dízimo e ofertas. E Deus abençoava, porque ali estava a arca da aliança. Mas com arca ou sem arca, você tem que ser dizimista, tá bom? Com templo ou sem templo de Salomão, você tem que ser dizimista, porque o dízimo não está ligado à igreja diretamente, está ligado à obra de Deus. O dízimo não está ligado à arca da aliança, não. Com arca da aliança ou sem arca da aliança, você tem que ser dizimista, tá bom? Até porque no tempo de Jesus não tinha a arca da aliança, e Jesus, em Mateus 23, 23, falou que tem que dizimar, mesmo sem arca, tá bom? Mesmo sem arca. Porque hoje, a igreja é a arca da aliança, entendeu? A igreja. Porque antigamente, o Espírito, a glória de Deus, estava na arca da aliança. Mas hoje, nós somos o templo do Espírito Santo. Hoje somos a arca da aliança. Então o Espírito Santo está dentro de você. É por isso que quando tem um pastor abençoado, ele é a arca. E você pode dizimar na vida dele, tá bom? Se ele é uma pessoa correta, dizima, porque ele vai fazer um bom investimento com o teu dízimo, tá bom? Vai fazer um bom investimento com o teu dízimo. Agora, se ele não for uma boa pessoa, eu volto a dizer, você está praticando erro. Tome cuidado, porque se seu pastor está investindo mal o seu dízimo, a sua oferta, ele é maldito. Feita a casa de Eli. Eu já falei sobre a casa de Eli. Eli deixou os filhos dele roubar. Ofni e Finéias. Estava roubando a carne. Roubando a Deus. E aí Ofni e Finéias morreram. Tá bom? O gigante Golias matou Ofni e Finéias. Aí depois veio Eli, o sumo sacerdote. Caiu e quebrou o pescoço. Porque estava roubando a Deus, permitindo o roubo. Tá bom? Depois veio Judas Iscariotes e roubava o dízimo e a oferta da bolsa. Aí o diabo entrou em Judas. Entendeu? Quando você rouba de Deus, o diabo já fica de olho em você. Tem que tomar muito cuidado. Tá bom? Porque sabe que você não é fiel. Você é um transgressor. Tem que se converter, não é verdade? Você perdeu a sua salvação. Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro. Se você é ladrão nos dízimos, na oferta, já é amaldiçoado. E aí vem outras maldições. E aí você não pede perdão, você vai para onde se morrer? Para o inferno. Não é verdade? Porque a Bíblia diz que todos os transgressores vão para onde? Para o inferno. E você é um transgressor. Você não cumpre as leis dos dízimos e das ofertas. Você vai para onde se você morrer agora? Sem pedir perdão. Porque é ladrão, porque rouba a Deus, porque não obedece, porque não tem amor, não tem carinho, não é fiel num pouco, não tem a lei da semeadura. Então você vai perder sua salvação. Tá bom? E aí volta aquela pergunta. Quem não dizima vai para o céu ou vai para o inferno? Quem não dizima vai para o inferno. Só se pedir perdão para entrar no céu. Então quem dizima não está seguindo a lei de Moisés. Está seguindo a lei de Abraão. E a Bíblia diz em Gálatas que nós somos benditos não em Moisés, mas sim em Abraão. Tá bom? Não somos benditos pela lei de Moisés, guardando sábado, etc, etc. Não. Porque a Bíblia diz que pela lei de Moisés nenhuma carne será justificada. Mas quando nós dizimamos, não é pela lei de Moisés, é pela lei de Abraão. Porque a Bíblia diz que quem é crente é bendito em Abraão. Porque Abraão foi dizimista e nós também somos dizimistas. Então você que fala que o dízimo é da lei de Moisés, você está mentindo. Tá bom? O dízimo é antes da lei de Moisés. Tá bom? Abraão aprendeu a lei dos dízimos e das ofertas com os patriarcas antigos. Tá? No livro, eu coloco o nome dos patriarcas, onde Abraão aprendeu a dizimar e a ofertar. Eu falo tudo sobre o dízimo e ofertas nos meus livros, mas são detalhes muito mais profundos do que estes que eu estou colocando aqui para vocês. Tá bom? E aí, pessoal, para terminar, para o vídeo não ficar muito grande, eu quero explicar o seguinte. Todos os judeus tinham que ser dizimistas, até na questão da terra. Os judeus plantavam 6 anos consecutivos e no 7º ano ele não podia plantar nada naquela chácara. Entendeu? Então você tinha um campo. Você tinha um campo, um exemplo. Naquele campo você trabalhava 6 anos. 6 anos.
naquele campo. O 7º ano você não plantava nada, porque era o dízimo de Deus. Aquela terra tinha que nascer mato, tá bom? E ficar por 1 ano sem ninguém tocar a mão ali, era o dízimo. E lá no Antigo Testamento, o povo de Israel ficou 490 anos, no tempo dos juízes. O tempo dos juízes, 490 anos. E o povo não dizimou o ano sabático. Ou seja, eles não tiraram esse dízimo sabático a cada 7 anos. Tá entendendo? E o que acontece? Deus mandou todo mundo para a Babilônia por 70 anos. Eu faço uma pergunta para você. Por que o povo de Israel foi levado para a Babilônia em cativeiro por Nabucodonosor por 70 anos? Por quê? 70 anos. Porque era o dízimo que o povo devia da terra de Israel. Porque a cada 7 anos, o povo tinha que tirar 1 ano para Deus. E o povo ficou 490 anos no tempo dos juízes sem dizimar o ano sabático. Entendeu? E aí Deus botou lá na Babilônia. Vai ficar em cativeiro por 70 anos, amaldiçoados. Porque vocês estão roubando o meu dízimo da terra. Então quem não dizima, vai para a maldição, vai para o cativeiro. Tá bom? Isso é bíblico. E aí, para terminar aqui, pessoal, na grande tribulação, vai existir várias pragas no planeta Terra. Na grande tribulação. Depois do arrebatamento da igreja, o globo terrestre vai entrar em catástrofe. Por quê? Porque o povo vai parar de dizimar. Olha para mim, por favor. Quem é dizimista hoje? É a igreja. Quando a igreja for arrebatada, não vai ter mais dízimos. Não vai ter mais dízimo. A igreja vai ser arrebatada, não vai ter dízimo. E aí a terra vai ser amaldiçoada. E aí o anticristo vai entrar no planeta Terra. Tá bom? Isso está escrito em Daniel capítulo 12. Tá bom? Em Daniel capítulo 12 fala que o sacrifício vai ser tirado da terra. O que é o sacrifício? A igreja. O sacrifício é os dízimos, as ofertas. Vai ser tirada da terra. E aí vai entrar a grande tribulação acabando com tudo. Porque onde não tem dízimo, vai entrar a grande tribulação. Tá bom? Isso é bíblico. E aí você vai perguntar, pastor Matusalém, por que Jesus não falou de dízimo? Meu irmão, Jesus falou de dízimo. Está lá em Mateus 23, versículo 23. Jesus dizendo que todo mundo tem que ser dizimista. Tá bom? E aí, os apóstolos, por exemplo, não falavam muito sobre dízimo para que o povo não entendesse que a lei de Moisés fosse implantada no Novo Testamento. Entendeu? Então, Jesus e os apóstolos estavam indo com calma, porque estava tendo uma transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Entendeu? Então estava tendo uma transição de leis. A lei do Antigo Testamento estava acabando e entrando a nova lei. Algumas coisas do Antigo Testamento iria passar para a graça. Por quê? A lei de Moisés usou muito de Jesus. Tá bom? Então, quando você sacrificava na lei de Moisés, esse sacrifício era tipologicamente uma ação de Jesus. Então, muitas coisas da lei de Moisés apontavam para Cristo. Então, a lei de Moisés usou muitos detalhes de Cristo. E Cristo, Jesus, hoje, na graça, usa muitas coisas da lei. Uma mão lavada lava a outra. Entendeu? Então, lá no Antigo Testamento tinha dízimo? Tinha. No Novo Testamento tem dízimo? Tem. Mateus 23, 23. Tá bom? Aí, lá no Antigo Testamento tinha sábado? Tinha. No Novo Testamento tem sábado? Não. Por que não tem? Porque já tinha promessas no Antigo Testamento que o sábado ia parar de existir. Não é verdade? Isaías 1 e Oséias 2 vai falar sobre isso. Que o sábado iria acabar. E aí, quando Jesus veio, Jesus acabou com o sábado. Está lá em João, capítulo 5, versículo 29. Tá bom? Jesus acabando com o sábado. Porque o sábado estava na lei de Moisés. Mas não precisa do sábado na graça. Já o dízimo está na lei de Moisés. E Jesus, em Mateus 23, 23, mandou guardar o dízimo no tempo da graça. Porque a Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João Batista. Depois de João Batista, implantou-se o reino de Deus, que é totalmente diferente. O próprio Jesus falou, eu vos dou novos mandamentos. Não é o antigo novos mandamentos, é os novos, tá bom? Lá
em João capítulo 13. João capítulo 13. Eu vos dou novos mandamentos, tá bom? E nesses novos mandamentos tinha o dízimo, tinha o amor, tinha a graça, tinha muita coisa boa. Portanto, pessoal, precisamos ser dizimista. Porque se você não é dizimista, você está amaldiçoado. E se você é amaldiçoado, você não tem salvação, tá bom? Tem muitos outros detalhes que estão aqui no meu rascunho que não dá para colocar agora, porque o vídeo passou de 40 minutos, tá bom? O vídeo passou de 40 minutos e aí não dá para colocar mais nesse vídeo. Porém, você vai adquirir os 3 livros. Já pode comprar os 3 livros. O livro do Gênesis, a revelação completa, o livro dos sermões, as pérolas do conhecimento e o livro A Olaria de Obreiros, que está saindo agora, tá bom? Compre os 3 materiais na promoção. Eu estou te aguardando. O número do meu telefone está logo aqui abaixo, tá bom? Adquira esses 3 materiais, porque em meu rascunho tem muitos detalhes que não dá para colocar no vídeo. Eu precisava fazer um vídeo de aproximadamente 2 horas, mas não é bom fazer um vídeo de 2 horas. Então, meu irmão, compre os livros para você adquirir esses conhecimentos, porque está tudo no livro, tá bom? Isso aqui está tudo no livro, só que tem uma diferença, é que nos livros os detalhes são muito mais profundos, Tem detalhes que eu nem coloco aqui, que se eu colocar aqui, você vai achar que é um absurdo sobre dízimos e ofertas, tá bom? Então, em cada livro desse tem mais de 700 páginas, mais de 1000 pérolas. Então adquira imediatamente para você continuar crescendo na graça e no conhecimento. Eu sou o pastor Matusalém Especialista e termino esse vídeo dizendo o seguinte: se inscreva no meu canal, deixe o like e ative o sininho para novas notificações. Uma mão lavada, lava a outra. Eu te abençoei. Agora você vai se inscrever no meu canal e me abençoar também. Que Deus abençoe. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O segundo livro do pastor Matusalém Especialista já está na pré-venda e você já pode adquiri-lo. O livro dos sermões e as pérolas do conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como, por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No livro dos sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Quero antecipar que verdadeiro sermão é formado com começo, meio e finalização. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar pelo número 62994080257. Você que gosta de conhecimento profundo, agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completa do Livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão?
A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Atenção, líderes e liderados! O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém, especialista. Nele você poderá encontrar detalhes importantíssimos da história antiga relacionada à vida cultural e religiosa dos judeus. Exemplos: 1. A árvore da vida era uma videira e a árvore do conhecimento era uma figueira? 2. Os animais que entraram na arca com Noé eram filhotes que vieram do Éden e por isso não eram carnívoros? 3. Jacó pintava as ovelhas com tinta das árvores para enganar seu sogro Labão? 4. Jacó tinha 90 anos de idade quando lutou com o anjo por 7 horas e sofreu a segunda circuncisão? 5. O povo de Israel recebeu as tábuas da aliança em um domingo, o qual se tornou o primeiro Pentecoste judaico? 6. As tábuas da aliança feitas da pedra do Monte Sinai eram transparentes e flexíveis que podiam ser dobradas como um pergaminho de couro? 7. Israel cortou e transportou a pedra de Meribá que jorrava água. Qual era o real tamanho desta pedra? Era leve ou pesada? 8. Judas Iscariotes tomou a Santa Ceia com Jesus. Depois ficou com remorso, entregou as moedas e se enforcou. Ele foi para o céu ou para o inferno? 9. O arrebatamento da igreja vai ter um período de 12 horas e vai acontecer 40 dias depois da ressurreição dos mortos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 629-9408-0257. Atenção, líderes e liderados! O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém, especialista. Nele você encontrará assuntos preciosos de toda a Bíblia Sagrada, como por exemplo: João Batista era filho de Elias por descendência? Existem 7 céus e 7 tempos no universo? A serpente do Éden foi adotada pelo diabo e se transformou em um dragão vermelho? O Lago de Fogo é um planeta ou um fogo consumidor? Davi tinha 25 anos de idade quando matou o gigante Golias de 250 anos? A Arca da Aliança foi feita da madeira da sarça ardente? Pedro andou sobre as águas congeladas ou Pedro ficou leve e flutuou? Haverá casamento e família na Nova Jerusalém? O maná tinha 70 sabores diferentes? Qual era o real peso da cruz? E Jesus andou quantos quilômetros com a pesada cruz? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 629-9408-0257 ou 629-9372-7723. Atenção, líderes e liderados! O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém, especialista. Nele você encontrará assuntos preciosos de toda a Bíblia Sagrada, como por exemplo: João Batista era filho de Elias por descendência? Existem 7 céus e 7 tempos no universo? A serpente do Éden foi adotada pelo diabo e se transformou em um dragão vermelho? O Lago de Fogo é um planeta ou um fogo consumidor? Davi tinha 25 anos de idade quando matou o gigante Golias de 250 anos? A Arca da Aliança foi feita da madeira da sarça ardente?
Pedro andou sobre as águas congeladas ou Pedro ficou leve e flutuou? Haverá casamento e família na Nova Jerusalém? O maná tinha 70 sabores diferentes? Qual era o real peso da cruz? E Jesus andou quantos quilômetros com a pesada cruz? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408 0257 ou 62 99372 7723.